Olá, tudo bem com você? Bom, vamos lá. Imagine um cara que viveu lá no século IV, um pensador daqueles que mudam o jogo da filosofia e da fé e, de repente, séculos depois, um monte de textos surgem com o nome dele estampado, mas que, na real, não foram escritos por ele. Tipo fake news da antiguidade. Hoje a gente vai bater um papo sobre os textos apócrifos atribuídos a Santo Agostinho. Vem comigo que eu explico tudo de um jeito mais simples, sem muita enrolação e com um toque de mistério que todo mundo adora aqui na Quantum Docs. Muito bem, eu sou André Wormsberger, começando aqui mais uma edição do nosso editorial Quantum Docs. E primeiro, quem era esse tal de Agostinho? Bom, ele nasceu lá em 354 na África Romana, atual Argélia. Era um moleque rebelde, curtia as festas, era rico, tinha uma filosofia pagã e até flertou com o maniqueísmo, uma religião que misturava bem e mal como forças opostas. Mas aí, aos 32 anos, rolou uma conversão épica. Ele ouviu vozes de crianças dizendo: "Tome e leia". Então ele pegou a Bíblia e, bum, virou cristão. Virou bispo de Hipona. Escreveu pilhas de livros autênticos como as Confissões, que é tipo de um diário espiritual super honesto, e a Cidade de Deus, defendendo o cristianismo contra os pagãos. Ele morreu em 430, deixando um legado que influencia até hoje. Agora, que diabos são esses textos apócrifos? Apócrifo vem do grego e significa escondido ou secreto. E no contexto bíblico são livros que não entraram no cânone oficial, tipo os Evangelhos de Tomé ou Maria Madalena, cheio de histórias malucas sobre Jesus criança fazendo milagres bizarros, ou ainda o do Pistis Sophia, que mostra a história de Jesus depois que ele ressuscitou da cruz e conversava com os apóstolos e falava até sobre átomos e energia, pensa só. Mas quando falamos de apócrifos de Agostinho, é mais sobre obras pseudo-agostinianas, ou seja, falsamente atribuídas a ele. Não são dele, mas medievais copiaram e colaram o nome para dar credibilidade. Por quê? Porque Agostinho era o cara, ele era a celebridade da época. Se um texto tinha o selo dele, virava hit na igreja. Então dá uma olhada nesses exemplos clássicos. Tem os sermões Ad Fratres in Eremo, que são mais de 50 sermões supostamente pregados por Agostinho e eremitas perto de Hipona. Na real, esses textos surgiram no século VIII ou IX, provavelmente escritos por monges que queriam inspirar a galera com lições de vida ascética. Falam de humildade, oração e luta contra tentações, mas o estilo é diferente do Agostinho verdadeiro. Ele era mais repetitivo e menos filósofo. Outro famoso é o Manual de Santo Agostinho, ou Meditações, um livrinho devocional com reflexões sobre pecado e salvação. Foi um best-seller da época da Idade Média lá, mas estudiosos hoje sabem que é fake. Tem até um De Spiritu et Anima, um tratado sobre a alma e espírito atribuído erroneamente a ele no século XII. Pensa só, naqueles tempos, sem copyright, era comum isso acontecer, né? Monges copiavam manuscritos à mão e, para vender ou espalhar ideias, botavam o nome de um santo famoso. Então, assim, imagine hoje alguém postando um texto lá no Twitter ou no Instagram escrito por Einstein para viralizar. Então, esses pseudotextos misturam teologia cristã com influências platônicas, que Agostinho curtia, mas vão além, tocando um misticismo e visões espirituais que beiram assim o paranormal, coisa que a gente pira, né? Como visões de anjos ou batalhas internas contra demônios, olha só. Interessante é que o próprio Agostinho tinha uma visão aberta sobre apócrifos bíblicos. Ele defendia os deuterocanônicos, livros como Sabedoria e Macabeus, que protestantes chamam de apócrifos, dizendo que tinham um valor espiritual. No Sobre a Doutrina Cristã, ele lista o cânone incluindo esses e achava que podiam enriquecer a fé, mesmo sem serem inspirados como os outros. Agostinho via neles lições sobre vida eterna e justiça, tipo no livro da Sabedoria, que fala de almas justas brilhando como estrelas. Mas por que isso importa para o sofrimento humano que a gente tanto discute, né? Então esses textos falsos, mesmo não sendo dele,
capturam essências da espiritualidade agostiniana, a busca interna pela verdade e o combate ao mal dentro de nós. Agostinho, verdadeiro, falava de restlessness, aquela inquietude da alma até encontrar Deus. Os pseudotextos ampliam isso, com meditações que ajudam a lidar com dor, perda e mistérios da existência. Mais ou menos como um sermão fake, há passagens sobre visões celestiais que consolam quem está sofrendo. Bom, mas no fundo esses apócrifos mostram como ideias viajam no tempo e se transformam e inspiram. Mas cuidado, né? Nem tudo que reluz é ouro. Muitos foram usados aí para propagar doutrinas duvidosas, como visões apocalípticas ou místicas extremas, né? Na Idade Média, com a igreja centralizando o conhecimento ali, esses textos circulavam em mosteiros, influenciando aí monges e leigos curiosos. Então vamos ver aqui uma curiosidade histórica. No século XVI, com a Reforma, Lutero questionou os deuterocanônicos que Agostinho defendia, chamando-os de apócrifos. Mas os pseudos agostinianos continuaram populares, misturando fé e folclore. Tem até ligações com ufologia moderna, acredita? Bom, não diretamente, mas o misticismo deles vai até sobre teorias sobre dimensões espirituais e entidades invisíveis. Temas que a gente ama debater por aqui, né? E aí, o que vocês acham? Esses textos falsos diminuem o legado de Agostinho ou enriquecem o mistério da fé? Imagina se um dia descobrissem um manuscrito perdido que mudasse tudo. Vai saber, né? Então vai lá, corre lá e pesquisa sobre os sermões ad frates ou as meditações. O que você faria se encontrasse um texto antigo atribuído a um santo, mas soubesse que é fake? Me conta aí nos comentários, beleza? Então é isso. Gostou? Esses são algumas ideias e alguns pensamentos sobre os textos apócrifos de Santo Agostinho. E este foi mais um editorial Quantum Docs. Obrigado pela sua conexão. Obrigado por você sempre estar aqui com a gente. E fique ligado que a gente sempre está nas redes sociais aí, @Quantum Docs, e também em alguns sites, como o nosso site de estudos, que é o estudos.quantumdocs.space. Beleza? A gente volta em mais um episódio logo logo, ok? E não esqueça, se você está por aqui, é porque estamos conectados. Tchau, pessoal, até a próxima!